Agora é o momento da reflexão bíblica, através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Olá, amigos e irmãos. Hoje, sábado, dia 30 de abril, chegamos ao final de mais uma semana temática norteada pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, volume 5. Nessa semana, durante todos os dias, pensamos, embasados em um versículo bíblico, sobre como lidar com a culpa. Hoje não é diferente. Vamos olhar para João, capítulo 9, versículo 41, onde encontramos algumas verdades espirituais. Diz o seguinte o texto: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Escrevo no manual o seguinte: a culpa é possível apenas para as pessoas que podem ver. E foi isso que Jesus disse. A ausência da consciência, ver, do erro impede a culpa, mas não isenta do pecado. Quem não sabe, seja intelectualmente ou na consciência que errou, não vai experimentar a culpa. Mas quando chega o conhecimento de tal fato, então vem com ele a culpa e a possibilidade do perdão. Por isso o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado para mostrar para as pessoas os seus pecados. Como consequência do conhecimento de ver os seus pecados, as pessoas sentem culpa. Mas no meio desse processo existe a possibilidade de, depois de ver os pecados, se arrepender deles, confessá-los, ser perdoado, e então a culpa não encontrará mais lugar para se manifestar na vida dessa pessoa. Jesus tem um embate com fariseus, ele tem um embate com pessoas que se julgam religiosas, que são por ele criticadas, não aceitam a crítica, não aceitam a repreensão e alegam a religiosidade que têm. E Jesus diz, então o estado de vocês é pior, porque eu estou tentando repreendê-los e mostrar o erro de vocês. Mas vocês alegam que são pessoas conscientes, que sabem ver os seus erros. Contudo, por não terem arrependimento, vocês trazem sobre vocês a culpa. Por quê? Porque vocês alegam ver, alegam saber, se consideram religiosos, mas não mudam de atitude, não mudam de comportamento, não demonstram arrependimento, não demonstram através da confissão, a necessidade de serem perdoados. Consequentemente, a culpa está alojada na vida de vocês. Vocês são culpados. É evidente que aquele que não vê o pecado não pode confessar e reconhecer e, portanto, não pode se sentir culpado. Mas quem vê o pecado chegou numa bifurcação e tem que decidir se vai se arrepender, confessar, crer no Senhor Jesus, ser perdoado e isentado da culpa e da condenação, ou então vai seguir o caminho da dureza de coração e acumular a culpa e a condenação na sua vida, tentando fugir da dor que a culpa traz, pelo auto-engano de pensar que o seu pecado, na verdade, não é pecado. Que caminho você escolheu? É evidente que eu te aconselho a confessar tuas culpas, teus pecados, se livrar da culpa e da condenação, e viver em paz com Deus.